e traga a sua oferta. Glória a Deus. Você é livre para vir ofertar a casa do Senhor, queridos. Em nome de Jesus. Faça isso com alegria. Faça isso com muito amor, com muita paz no coração. Amém? Antes da gente orar pelas crianças, nós vamos agradecer a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. Amém? Queria que você viesse, voltasse os seus olhos, as suas mãos para aqui, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Pai, nós estamos colocando diante do Senhor, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai, que seja para engrandecer o nome do Senhor, Pai. Abençoa cada ofertante, cada dizimista desta casa, em nome de Jesus. Amém? Eu queria levantar um clamor agora. Faz assim para o seu irmão. Por favor, queria que você prestasse atenção aqui, que nós vamos orar. Amém? A minha irmã Lu, ela... Crianças... A minha irmã, ela está com problema na coluna. Nós vamos orar por ela neste momento. Ela foi para o hospital, ela já está em casa, mas ela está sentindo dor, então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos te apresentando agora a vida da Luciene, Pai. Meu Deus, vá até a casa dela agora, Pai, e tira aquela enfermidade. E nós dizemos a esta enfermidade, bata em retirada da vida da Luciene, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, nós dizemos agora: ossos secos, defeitos nos músculos, nós damos uma ordem, sejam agora reestruturados, sarados, em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, cumprimente um ao outro, em nome de Jesus. Paz nenhuma. Amém. Amém, queridos? Abraçaram, beijaram. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém, queridos? Oh, glórias. Deus é fiel. Eu quero chamar aqui, por favor, se assente, procure um lugar para você assentar. Cada criança ficar quietinha por enquanto. Amém? Procure um lugar para você se assentar, que tem bastante lugares. Em nome de Jesus. Amém? Tem lugares à frente, aqui, Paula, Raul, pode vir para frente, Elvio. Tem lugares aqui, Marcos, eu vou chamar todo mundo para dentro. Amém? Eu quero chamar aqui a irmã Ana. Aleluia. Ela vai dar um testemunho. Eu cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor, amém? A minha filha Ariane, que eu sou mãe de gêmeas, tem 30 anos. 2 faculdades, de repente desemprega numa empresa grande, fica 6 meses dentro de casa, acabando com todo mundo, nervosa, não aceitando a possibilidade de estar desempregada. Eu, confiante em Deus, vinha toda terça e toda quinta pedindo. Pedia com Deus com fé mesmo, sabe, gente? Fazia jejum e comecei a pedir a Deus assim: Pai, está nas tuas mãos, agora não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor, a hora é essa. Ela levantou de manhã e foi numa empresa, chegou lá, entregou o currículo, só não fica para fazer o teste. Ela fez o teste. Agora você vai passar na psicóloga. Ela passou.
Aí qualquer coisa a gente liga. Ela falou, tudo bem, foi pra casa. Aí quando ela chegou em casa, ela falou, seu mãe, agora é Deus, não sou eu mais não. Eu falei assim, tá bom, minha filha. Aí ela entrou. Aí eu tenho o hábito de orar demais, sabe? Eu oro demais. Eu acho que se todo mundo orasse igual eu, a Cida sabe disso. É meio-dia, é 6, é 3, é meia-noite, é 3 da madrugada, ali vou embora. Aí ela foi pro quarto, eu vi que ela estava chateada, eu falei assim, pai, honra a minha filha, só isso. E voltei para a cozinha. O telefone tocou. Eu fui atender a da casa da Ariana, eu falei, é. Ela está, eu falei, está, passei a Ariana, é para você. Não pensei, gente, que fosse do emprego. Porque foi tanto currículo. Amém. Né? Quando ela atendeu, Ariana, o emprego é seu. Você passou em primeiro lugar entre 10 pessoas. E ela vai ganhar 3 vezes mais do que ela ganhava. Amém. Glória a Deus. Ela foi mais do que honrada pelo Senhor, sabe? Porque ela tem uma mãe que é fiel a Deus. Amém. Amém. Amém? Gostaria de dar uns recados aqui. Quero que você grave os recados, tá? Terça-feira, culto na casa da Gleice. Quem que é Gleice aqui? Às 19h30, nós estamos aprendendo muito lá. Você está convidado a estar ali conosco. Amém? A gente sai daqui da igreja às 19h30. Terça-feira. No sábado tem ensaio com as crianças. Tem, Luciana? Levanta aí, Luciana, para todo mundo saber quem é Luciana. É ensaio com as meninas. É só meninas, viu? É às 17 horas no sábado, viu? No sábado às 19h30 nós vamos passar o terceiro filme. O Marcos, cadê o Marcos? Marcos vai colocar vai arrumar para nós, né? Nós tivemos problemas, né? Então o Marcos vai arrumar para... Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 15. Amém? Todos acharam? Em referência à palavra de Deus, vamos nos levantar. Pai, esta é a tua palavra, que é a verdade. E o Senhor, Pai, tem nos ensinado através da tua palavra. E o Senhor era a palavra. Isso se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, que é a tua palavra. Agora, Senhor, toma o nosso coração, toma o nosso entendimento, para que a gente possa agradar do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: que continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Glória a Deus. A mensagem de hoje, pode assentar, amados. A mensagem de hoje vai falar sobre uma festa no céu. Muitas das vezes a gente não compreende o tamanho dessa festa. Mas tem uma festa no céu. E ali diz assim: alegrai-me comigo. No versículo antes, o Senhor, Ele chama para se alegrar com Ele. E aqui a gente está vendo alegrar no céu, uma festa. Em Lucas 15, no verso 7, diz: digo-vos, assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que maravilha! Quando um pecador se arrepende, amado, tem uma festa no céu. Sabia disso? Tem uma festa, é anjo tocando harpa, é anjo tocando os instrumentos, é a dança para todo lado. Por quê?
Porque Deus quer que todos os homens venham a se arrepender. E ali ele diz assim, né? Haverá maior alegria. Significa que todas as vezes que alguém nasce de novo e fala, Senhor, entra no meu coração, tem uma festa por sua causa. Sabia? Que lá no céu tem uma festa justamente por você. E aqui nós vamos ver a história de pessoas diferentes. 3 pessoas numa história que vai nos levar a um âmbito que nós vamos aprender de Deus, a visão que Ele tem para nós nessa noite. Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque certamente quando nós lemos esse versículo, dá a entender que Deus não se importa com as 99. Não é isso? Mas a palavra diz que houve uma festa por mim e por você. Se houve uma festa por nós, e nós já estamos no reino de Deus, já teve a nossa festa. E vai ter a festa de outro. E quando tem uma festa, geralmente nós somos convidados. Não é assim? Ou você não tem sido convidado para alguma festa? Todas as vezes que tem uma festa que a gente é convidado, a gente veste a melhor roupa, a gente se porta de uma maneira diferente, não é assim? E ali, Deus está falando que tem um que está precisando ser salvo. Você já foi salvo? Todo mundo que está aqui já foi salvo? Hã? Qual dessas personagens nós vamos nos encaixar? É isso que nós vamos ver hoje. Deixar a casa do pai. A primeira coisa que nós vimos nesse texto é que o filho mais novo, ele quis compartilhar com o mundo. Então ele queria o quê? Ele queria a parte dele dos bens para ele compartilhar o que ele queria lá fora. Ele queria conhecer verdadeiramente como que era lá fora. E quando nós, querido, corremos esse risco de perder aquele momento de estar na casa do Pai, o que acontece conosco? A gente perde a comunhão. E quando a gente perde a comunhão, nós ficamos fragilizados. O que é ficar fragilizado? A gente fica exposto, porque nós não temos a proteção do Pai. Então nós somos ali, de todas as maneiras, estamos descobertos, desguardados, porque no livro de Judas, no capítulo 1 de Judas, a palavra de Deus diz o quê? Que nós estamos escondidos. No Salmo 91 diz que nós estamos o quê? Debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando nós saímos da casa do Pai, que é o nosso esconderijo, nós ficamos o quê? Vulneráveis ao ataque do mal. E quando nós saímos, o inferno, Satanás com todos os seus anjos caídos, eles se mobilizam para te atacar. Porque ele sabe que o Pai não pode fazer nada, porque ele nos deu o quê? O livre arbítrio. Mesmo que ele queira, a nossa autoridade, o nosso eu fala mais forte. Deus não pode interferir. Então ali, queridos, deixar a casa do Pai e perder essa unidade com o Pai significa que você fica fragilizado. E há alguns sintomas quando a gente deixa a casa do Pai. Primeiro, a gente deixa de adorá-lo. Não é assim? A gente deixa de adorá-lo. Ele não procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? A gente perde a adoração. A gente perde o nosso próprio valor humano. Sabe por quê? Porque quando saímos da casa do Pai, Satanás oferece coisas para entrar em nossas vidas que vai fazer com que destrua a nossa vida. É isso que acontece quando nós deixamos a casa do Pai. Porque aí ficamos vulneráveis e ele começa a oferecer. Ele começa a oferecer. Mas você não está protegido, o que acontece? Começa a acontecer coisas na sua vida
que é de morte. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Então, perder essa unção, perder esse momento com o Pai, perder essa alegria, perder essa festa que foi feita para mim e para você um dia, a gente deixar ela de lado, simplesmente a gente se esquecer dela, é um motivo de ingratidão para com Deus. Porque foi Ele que morreu na cruz, e Ele abriu esse caminho para que a gente possa entrar, esse caminho ao qual homem nenhum poderia ter aberto. É um caminho que eu não poderia ter aberto por você, Raul. Eu não poderia rasgar o céu e falar, Raul, pode entrar. Eu não poderia. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, na cruz, quando ele disse estava consumado, estava tetelestai, quando ele disse tetelestai, está consumado, ele abriu o caminho. Esse caminho, muitas das vezes a gente faz o quê? A gente quer deixar a casa do Pai. A gente quer deixar esse caminho que é a luz, que é a verdade, que é a vida. Quantas vezes nós deixamos? E aqui Deus está nos chamando hoje para conhecer essa casa do Pai de perto, para sentir falta dessa casa do Pai, para ter harmonia na casa do Pai, para amar uns aos outros na casa do Pai. Então, queridos, deixar a casa do Pai é perder a comunhão. Isso nós não podemos deixar. Amém? Outra coisa que o Senhor tem falado conosco é, quando deixamos a casa do Pai, primeira coisa que acontece, a libertinagem traz rebeldia, traz maldição. O jovem, quando ele saiu, ele estava feliz porque tinha tudo, mas no meio da estrada começou a acontecer coisas na vida dele, e ali diz assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, foi para um lugar bem longe na casa do pai, para um lugar onde ele nem ia lembrar do pai, nem saber de nada do pai. Lugar distante significa ficar longe de tudo. Quantas vezes nós queremos ir para um lugar distante e ficar longe da casa do pai? E sabe aonde é a casa do Pai? Olha para o seu lado aí. É a casa do Pai. Onde você for, se você estiver em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, todos vão ver que você faz parte do Pai. Porque o que Jesus falou? Ele orou e disse assim, porque eu e o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, somos um. Mas eu e eles, aqueles que o Senhor me deu, não foi Deus que deu todos nós para Jesus, somos um. Se somos um, a casa do Pai somos nós. E ali ele está falando que quando a gente fica longe, uma região distante, existem duas regiões. Uma é o reino de Deus que está ali, e a outra qual que é? É o império das trevas, que está em Efésios capítulo 2, que a palavra de Deus diz assim, em outrora, nós estávamos no império das trevas, e em Colossenses a palavra de Deus diz que Deus, na sua grandiosidade, através de Cristo, nos tirou desse império, casa de Satanás, e nos transportou para o Filho, para o reino do Filho do seu amor, casa de Deus. E ali a gente viu que, quando nós saímos da presença de Deus, começamos a desperdiçar, jogar fora aquilo que Deus nos deu. Primeiro sintoma que a gente vê quando a gente sai da presença de Deus, ou quer ficar fora da presença de Deus, é o quê? Perder. O que ele perdeu primeiro? O que foi que esse jovem ali perdeu primeiro? A família. Primeira coisa que ele perdeu foi a família. Não foi a riqueza, foi a família. Queridos, desperdiçou os bens irresponsavelmente. Quantas vezes nós estamos desperdiçando a nossa família irresponsavelmente? Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo está mandando falar que nós, muitas das vezes, nós irresponsavelmente jogamos a nossa família fora. E a família
é algo que Deus nos deu. É presente nosso. Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. Não é assim? O homem é o cabeça da mulher. Não é assim que a palavra diz? Então, e Deus diz que o homem e a mulher é uma só carne. E depois ele diz, frutificai. Então a família é uma coisa importante. Primeira coisa que ele perdeu ali, família. Quantos estão perdendo famílias hoje? Porque resolveram ficar num lugar distante. Cantarás. Outra coisa que o Senhor falou comigo hoje pela manhã foi: traz maldição. Quando afastamos na casa do Senhor, da presença do Senhor, a primeira coisa que acontece conosco é, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome, e em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Teve um certo homem que fez algo maravilhoso. Esse homem chamava Elias. Ele matou 450 profetas de Baal. E de repente uma endemoniada disse que ia matar ele. O que ele fez? Saiu da casa do pai. Ficou com medo dela e foi se esconder numa caverna. Como é que chama a caverna? Como é que chama, Suzé? Adulão. E a palavra de Deus diz que quando ele estava dentro daquela caverna, aí Deus se manifestou. Primeiro foi no quê? Num grande vento. Ele sentiu um grande vento. Depois um grande terremoto. Depois ele ouviu a voz de Deus perguntando para ele o quê? O que fazes aqui, Elias? O que ele respondeu? Eu matei os 450 profetas de Baal. Eu fiz isso no seu nome. Eu fiz aquilo no seu nome. A endemoniada que me perseguiu, só ficou eu tive medo. Estou aqui agora. Quantas vezes a gente sai da presença do Senhor, começa a passar as necessidades, e Deus fica falando para nós: o que você está fazendo aí? Eu tenho te chamado. Quantas vezes? Aí nós vamos com as mesmas desculpas que Elias. Quantas vezes? Ah, é porque o pastor é isso. Ah, porque a igreja é assim. Ah, é porque a família é assim. Queridos, olha lá que a palavra fala: traz maldição quando nós nos afastamos da comunhão. Porque lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui traz maldição. Segunda coisa que aconteceu na vida dele, começou a passar necessidade. O que aprendemos aqui? Precisamos voltar à casa do Pai. Não é assim? A decadência humana, quando nós afastamos da casa do Pai, quando nós deixamos de estar na presença do Pai, de sentir confortável naquele lugar onde há proteção, onde somente tem o pão vivo que desceu do céu, onde só tem a graça de Deus, começa a acontecer a decadência. O que aconteceu com ele? Envolveu-se com o mundo de tal maneira que o mundo o segurou e o tragou. E o diabo, ele é assim, querido. Ele vem, te suga, te traga, te destrói e depois te joga fora. Olha ali o que aconteceu com aquele jovem. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Vamos ver se ele estava perto da casa do Pai. Jesus estava contando uma história para um povo judeu. O povo judeu não podia criar porcos. Não é verdade? Porque a palavra de Deus, a lei proibia que o povo judeu criasse porcos. Então onde ele estava? Num lugar muito distante, que não era o povo dele. Porque não era permitido comer carne impura. Então ali a gente vê que ele foi se aliar a um lugar que não era um lugar parecido com a casa do Pai. Viu o problema aí? Quando nós afastamos da casa do Pai, Salmo 1 diz o quê? Não assentar onde? Na roda dos escarnecedores. Outros sintomas, olha lá. Ah, pastor, eu não estou não.
1 Coríntios a palavra diz assim: examine-se um homem assim mesmo. Então é Deus que vai me examinar? Não, é nós. Faz assim, ó, é eu para mim e por mim que vou me examinar. E ali está dizendo assim, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Porco é um animal considerado impuro pelo judeu naquela época. Certo dia Jesus foi a um lugar chamado Gadá. E quando ele entrou naquele lugar, quando ele chegou àquele lugar, veio o endemoniado de Gadá, um gadareno, e manifestou aquele monte de espíritos malignos nele. E o que falou para Jesus, através da boca dele? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. Até os espíritos malignos sabem que vai haver um julgamento. Por que afastar-nos da presença do Pai, se nós temos a palavra viva? Vamos guardar essa palavra no nosso coração, para não acontecer isso conosco. E ali a gente está vendo, olha, a fim de cuidar. Eu vou tratar, eu vou cuidar, preparar comida de algo para o diabo. É isso que Deus está falando. Quantas vezes nos afastamos da presença dele para ir dar comida a demônios? E como que a gente dá comida a demônios? Prostituição, lascívia, glutonaria, bebedice. E aí por aí vai. Se eu começar a dar nomes aos porcos aqui, vai ser um... Então, queridos, o que Deus está falando para mim e para você: parem de se alimentar e de tratar porcos, e venham para o reino de Deus. Volte para a casa do Pai. É isso que Deus está falando para nós. Outro ponto que Deus quer falar conosco: uma comida amarga. Quando estamos fora da casa do Pai, a gente vê ali o que? Foi oferecido a ele a mesma comida de demônios. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja comendo comida de demônios. Por quê? Porque você se afastou do reino de Deus. E aí é uma comida amarga. A comida do demônio não entra no seu estômago, entra na sua alma e destrói a sua alma. É isso que Deus está falando para nós. Ele desejava encher o estômago com as vagens alfarrobeira, que significa amargosa. O apóstolo Paulo fala que o estômago representa a alma humana. Jesus fala isso, é da onde? É do coração que procede as coisas malignas. Então aqui uma comida amarga. E ninguém lhe dava nada. Aonde você vai encontrar a paz? Certo dia Jesus entrou, depois que ele foi ressuscitado, a palavra diz que ele entrou no lugar onde estavam os apóstolos, e ele disse o quê? A minha paz eu vos dou. Eixa, e nem paz tinha. Isso que Deus está falando para mim e para você. Vamos refletir em qual situação nós estamos, o que estamos vivendo hoje. É isso que Deus está falando para nós, queridos. Ele está falando para mim e para você: volta. Mas aí de repente, aquele jovem, em Lucas 15:17, a palavra diz que ele caiu em si. Cair em si significa que o espírito do homem, que está em Provérbios 20:27, que é a lâmpada do Senhor, acendeu. Quando aquele espírito acendeu, ele lembrou, porque a palavra de Deus diz que o Senhor colocou em nós um coração novo, tirou o coração de pedra, e aí o Espírito Santo, movido em nossas vidas, nos molda e nos transforma. E a palavra diz aqui que ele caiu em si, ele parou, refletiu. Está na hora da gente cair em si, é entrar para dentro da gente, meditar no que nós estamos fazendo certo e errado. E ali a palavra diz: e ele, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?
significa que no reino de Deus, Deuteronômio 28 diz que todas as bênçãos virão sobre ti. Todas as bênçãos virão sobre ti. A tua amassadeira não faltará. O teu gado não faltará. As tuas crias não faltará. Lá em Deuteronômio te fala um por um. E aqui, não ter fome. E Jesus diz assim: precisamos ter fome e sede. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas a justiça de Deus, como está a nossa vida? Como nós estamos com essa comida? Será que nós estamos sentindo falta daquele alimento que você medita nele a semana inteira, chega no domingo e você fica torcendo para chegar o domingo e receber de novo, ou na quarta? Ou tanto faz. Hoje pela manhã eu não tinha palavra e eu fiquei incomodado quando não tinha palavra, e eu falei com Deus: Deus, eu não tenho palavra. Ontem à noite eu falei: Senhor, o que eu vou levar para os irmãos? E a minha mente ficou assim: abre uma daquelas mensagens que você tem, que você já pregou dentro desses 3 anos, dá mais de 300, escolhe uma, conta lá, Unidunité, conta lá. A minha alma estava assim. Aí o Espírito Santo de manhã cedo, 5 horas da manhã, o Espírito Santo fala: Lucas. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Ela tem que ser renovada todo dia. Todo dia você tem que ter vontade de estar na presença de Deus. Todo dia você tem que ser saciado, porque é Ele que te protege, é Ele que te amou. O outro ponto que a gente vai agradecer a Deus: quando ele caiu em si, ele se arrependeu. E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi. Ele falou: o que eu vou chegar diante do Pai? Como que eu vou chegar diante de Deus? Eu errei tanto, eu faço tanta asneira, tantas bobagens. Como que eu vou chegar diante do Pai? Aí ele já programou. Aí ele disse: Pai, primeira coisa, chamar Deus de Pai. Aqui é a primeira vez que Jesus está ensinando sobre o Pai. Aí ele diz: Pai, eu pequei contra. Eu pequei, porque não valorizei a minha família, não valorizei o Senhor, não valorizei a palavra, não valorizei o que o Senhor me deu. Olha lá, pequei contra o céu. Quem era o que estava no céu? O Deus Todo-Poderoso. E contra ti. Ele foi imaginando aquela mensagem que ele ia falar com o pai e voltando para casa: não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu vou chegar lá, vou falar para meu pai que eu não tenho nada mais para oferecer para ele. Eu já gastei tudo. Sabe, Mariana, eu gastei tudo que eu tinha. O que eu vou chegar e falar para o meu pai? Me coloca lá pelo menos para cortar lá o trigo. Ele imaginou que fosse assim. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos trouxe a sua graça. E quando ele caminhava, ele meditava sobre estas situações, e a palavra diz que quando ele chegou à casa da graça, que é a casa do Pai, a palavra diz assim: a seguir levantou-se. Ele tomou uma posição. Significa que nós precisamos nos levantar, nos erguer sobre os nossos pés e dizer: eu preciso fazer. E foi para a casa do Pai, para a casa da graça. Estando ainda longe, seu pai o viu. Deus nunca deixou de te ver, mas ele, quando você vai em direção a ele, ele toma uma posição de pai. Os olhos deles não é mais os olhos de Deus, mas os olhos de um pai. E aqui a gente aprende que ele ficou cheio de compaixão. Compaixão é o amor misericordioso que homem nenhum tem para te dar. Só Deus Todo-Poderoso tem essa compaixão para te preencher a sua vida. E a palavra diz que, cheio de compaixão, ele saiu do trono. A coisa que eu achei mais linda aqui
é que quando a gente se arrepende, Deus não fica sentado, Ele sai do trono, Ele se levanta. Creio eu que na hora que Ele se levanta, todos os anjos tomam posições a seu lado a respeito, e vai e abraça e beija. É a consequência da graça. É o que acontece comigo, com você. Se você ainda hoje não está aqui, não sentiu isso no coração ainda, de Jesus te abraçar, do Pai chegar e te abraçar e te beijar, sinta isso hoje. Receba isso no seu espírito hoje. Receba que Ele está te abraçando. Abraço. Hoje está proibido abraçar. O mundo está tão sujo que nem na igreja a gente se abraça. Beijar então piorou. Um costume que precisa voltar, para que a gente possa representar esse reino da casa do Pai aqui nessa terra. Amém? Como está seu coração? Atitude da graça. O Pai levantou, caminhou em direção do Filho e teve uma atitude de abraçar. Vamos fazer tentar imaginar o que será que Deus falou naquele momento ali, quando Ele te abraçou. Sheba labacê, canta labacê e andará. Um certo dia, eu estava orando ao Senhor e eu queria saber, em detalhes, para onde alguém tinha ido após aquela morte. E o Senhor me falou isso aí, atitude da graça. E o Senhor me levou a um lugar maravilhoso. Eu fui transportado do meu corpo, eu estava orando por alguém, e de repente eu fui sugado por uma grande mão que me tirou de dentro do meu corpo e me levou a um lugar. E naquele lugar eu pude ver pessoas. O rio era tão cristalino, mas tão cristalino, que parecia um espelho. E de repente Deus começou a me mostrar pessoas. Atitude da graça. O que será que Deus, quando as pessoas que eu vi ali, ou quando eu e você chegar lá, o que Deus vai falar quando Ele te abraçar e te beijar? Sheba lá, bacê, canta lá. Porque eu sou o Senhor que te sara. Porque sou o Senhor que verteu na cruz, diz o Senhor. Porque sou o Senhor que fiz todas as coisas. Porque foi o Senhor. Sheba lá, bacê, canta lá. Você já imaginou que palavras Ele vai dizer para você? Talvez o seu esposo está aqui ou não está. Talvez o seu esposo não tenha falado nenhuma palavra de amor para você. Talvez você não tenha falado nenhuma palavra de amor quando você se abraça. Muitas das vezes a gente nem se abraça. Mas eu tenho certeza que quando Deus nos abraça, Ele te chama de filho amado. É isso que Ele está dizendo para nós hoje. E eu quero te abraçar, diz o Senhor. Eu quero te beijar. É isso que Ele quer fazer com a gente. Quanto tempo tem que você não recebe um abraço? Quanto tempo tem que você não recebe um abraço? Um abraço bem apertado de Deus. Vem cá, Luciana. Sheba lá, você canta lá. Vem cá, Mariana. Quando Deus nos resgata, Ele faz assim. Quero que você abraça ela. Mas não é um abraço comum, não. Ele abraça, mas Ele abraça, mas Ele abraça, que falta entrar. Não é assim que a gente falta entrar um dentro do outro? Não é assim? Ele abraça, Ele abraça, Ele abraça, e depois Ele fala assim: já estou dentro de você. Viu? Não é bom abraçar? Aí Ele fala: olha, eu já estou dentro de você.
A festa que eu disse, olha lá, a festa, irmão. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Aquela roupa velha sua que está lá de fora, com cara de porco, com sujeira. Ele mandou pegar e jogar fora. E a palavra diz que ele te deu uma roupa nova. Porque a roupa velha, a sua vida velha ficou para trás. Agora é vida nova. É vinho novo. Olha lá que maravilha. Tragam a melhor roupa e vistam nele. A palavra diz que nós estávamos carecidos da glória. Aí ele fala: traz aquela melhor roupa, pega aquela glória, sabe aquela glória, Shekinah, que estava faltando, veste nele. É isso que ele está falando, olha lá. Coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Coloque um anel de aliança. Cadê sua aliança? Faz assim que eu quero ver. Cadê a sua aliança? A aliança é compromisso. Está colocando um compromisso no seu dedo, meu filho. Olha aí que coisa tremenda. Depois calça. Naquela época, só quem andava descalço eram os escravos. O filho estava escravo do pecado. E agora ele é livre, porque nós somos livres. Romanos fala que nós somos livres. Nós não somos mais escravos do pecado. Vestiu e deu um sapato novo. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos dançar, vamos comemorar. Imagina o céu. Dançando quando você nasceu de novo. Sabia disso não? Houve uma dança lá no céu. E aqui na terra, quando alguém nasce de novo, a gente não faz festa não. Temos que fazer festa, irmão. Glorificar o Deus Todo-Poderoso. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Festejar. Quanto tempo tem que lá na sua casa não tem festa? Vem para o reino, que é festa todo dia. É ou não é? Vem para o reino que é festa todo dia. É ou não é, Fábio? O filho que ficou, o emburrado. Sabe aquele emburrado? Mas ele era isso, ele era aquilo. Não é assim? Ele fez isso, ele fez aquilo. É o filho emburrado. Aquele que bota defeito em tudo. Que está na casa do pai, mas não pega as coisas do pai e não absorve. Não gasta as coisas do pai. Olha lá, diz assim: ele não sentiu filho. Ele se sentia escravo do pai, porque tudo era fazer porque o pai é o pai, senão a gente vai apanhar, senão isso, não aquilo. Olha lá, ele não sentia filho, sentia escravo, dentro da casa do pai. Sentia-se servo. Logo não se achava no direito de desfrutar daquilo que já tinha por direito legal, por ser seu filho. Lembra que eu falei aquela hora lá em casa, pastor? O que eu falei? É meu direito e eu quero, e eu vou pedir, porque a palavra de Deus diz o quê? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida vai nos dar. Com a mesma medida que eu medi, eu vou receber. Então, queridos, não quero ser igual a esse segundo aí, não. Você é diferente. Você é o filho de Deus mais festeiro que tem. Amém? Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Olha lá, como escravo. A teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Escravo. O que Jesus fala em João 15? Eu não vos chamo de quê? Servo, escravo, mas de amigos. O amigo, como é que você chega lá em casa, Grace? Como é que você faz? Pastor, estou abrindo a geladeira. Pastor, não é assim? Amigo, é amigo, não é assim, Marcos? Então ali, olha, ele se colocou numa posição de quê?
de escravo. Será que nós que estamos aqui não estamos colocando a nossa vida, os nossos afazeres na igreja ou no reino de Deus como um escravo? É o que Deus está falando para nós. Amém? A graça que insiste, nós vamos aprendendo aqui hoje. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Olha o que a palavra de Deus diz. O filho estava lá, teve uma festa no céu, o filho ficou de fora. Não vou participar dessa festa. Não vou participar dessa festa aí. Esse teu filho, ainda fala assim, esse teu filho aí, não é meu irmão, não é teu filho. Não é assim que a palavra diz? Aí o pai saiu do trono. Eu acho bonito demais. Imagina Deus saindo do trono e vindo, chegando perto do emburrado, daquele que está bem emburrado, bem assim, sabe? Ranzinza, Deus se aproximando dele. Imagina. Aí a palavra diz que disse o pai. Imagina essa cena, querido. Meu filho, você está sempre comigo. Olha que coisa linda. E tudo que eu tenho é seu. Novidade para ele? Para ele era novidade, porque ele era escravo. Quantas vezes a gente está servindo a Deus como um escravo? E tudo que é nosso, que é direito legal, porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Co-herdeiro em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que é de Jesus Cristo, o que é de Jesus Cristo? Quando o diabo lá em Mateus 4 ofereceu para Jesus os reinos dessa terra, tudo dessa terra aqui, o que Jesus falou para ele? Ele falou que não queria, porque quem criou todas as coisas? Isaías fala que Deus é o quê? Ele tem toda a humanidade como um pingo d'água dentro de um balde. Deus criou todas as coisas. Então tudo, presta bem atenção, tudo que é de Deus é de quem? Direito legal, porque tem um testamento, e se tem um testamento, tem um morto que reviveu, que é Cristo Jesus, e que está lá no céu como nosso advogado. Quando nós chegamos diante de Deus e vamos fazer uma petição, aí Jesus fala assim: ô pai, é verdade, porque isso é garantido, por causa da palavra fala isso lá. Não é assim que está escrito? Ele não é o seu defensor? O advogado não está para te servir? Não é? Não é assim? Então aqui o pai saiu do trono e falou para o filho: tudo que eu tenho é seu. O que você está querendo? Estou querendo um filho. Então faz assim na mão assim. Quero um filho. Eu quero casar. Então pega na mão e fala: eu quero casar. Eu falei com Deus: eu quero um Uno prata de 2 portas, que gaste pouco. É o que eu estou precisando agora. Aí você fala: como é que vai acontecer? Não sei. Não imagino. Mas que vai acontecer, vai. O que você está esperando aí? Fala com Deus. Pede ali para ele, ó. Quero meu filho aqui. Quero meu marido aqui. Eu estava orando, pedindo a Deus pessoas para vir para o louvor. E eu orava, e não via. Deus trouxe. Foi ou não foi? Então pede, porque Ele vai te dar. Você não é herdeiro? Quando a gente recebe uma herança aqui na terra, perigoso até confusão, não é assim? Lá no céu não. Lá no céu, na hora que a gente fala assim: pai, eu estou precisando lá, aí o anjo subiu com a minha oração, a palavra fala que subiu, aí o Espírito Santo transformou minha oração. Quando chegou lá em cima, o anjo recebeu e falou com Deus: a oração do pastor Cal é: o carro assim. Você duvida? Basta ter fé. Amém?
o Filho. Imagina Jesus te abraçando ali, ó. O leão da tribo de Judá. Hã? Olha lá, irmão. O quanto me alegra ter você de volta, envolvida em meus braços, na minha casa. Quanto ele está doido para te abraçar assim, ó. Pena que é espiritual, a gente não vê a foto. Eu vou ver no dia que tiver o juízo. Aí ele vai me chamar, a palavra diz que quando eu chegar lá, ele vai me entregar uma pedrinha branca. No Apocalipse fala que ele vai entregar uma pedrinha branca com um nome que só eu sei, e ele. Aí quando ele falar, é uma senha. Os que estão aqui na terra vão receber uma senha que é o número 666. Eu vou para o céu. Chega lá no céu, a palavra de Deus diz que eu vou receber uma senha. O contrário. E quando ele falar pedrinha tal, número tal, é eu. Aí ele vai falar assim, ó, por tudo que você fez lá. Sabe aquele pão, aquela água, aquela chuva de terça-feira, não foi, São José? Aquela chuva de terça-feira que nós tomamos, que nós íamos embora, chegamos em casa bem encharcado, ele fala, aquela chuva, olha aí, que a luz que apagou, né? Aqueles momentos de orações, ele vai falar, olha, é por isso. Aí ele vai me abraçar. Eu não vou perder isso por nada. E você? Eu quero o abraço do leão da tribo de Judá. Nós queremos. Vamos louvar o Senhor. Como está a sua vida, querido? Como é que está a sua vida? Se você ainda não tem esse afego, não tenha vergonha dele. Ele é lindo, maravilhoso. Ele transforma. Ele muda. Ele te valoriza. Ele te ama. No livro de Romanos, no capítulo 3, verso 24, a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela graça. Justificados. 5:20 de Romanos diz que nós fomos onde abundou aquele pecado, sabe? Aquelas coisas erradas na nossa vida, superabundou a graça de Deus. A palavra diz que pela fé e pela graça nós somos salvos. Esse abraço. Fica de pé e abraça seu irmão, um homem com um homem. Abraça um ao outro aí. Abraça aí um homem com um homem. Mulheres. Luciana e levantem. Fiquem em pé, vamos abraçar uns aos outros. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Você é muito especial para nós e para Jesus também, viu? Em nome de Jesus, toda a sua família. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Ah, tá. Amém. Ele me ligou. Pode, com certeza. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu queria perguntar para você. Você que está lá fora, saiu da casa do Pai. Sem você perceber, você já estava fora da casa do Pai. Você quer voltar? Se você quer voltar, vem cá que eu quero te dar um abraço. Se você quiser, querido, pastor, não estou aguentando. Minha vida está assim. Eu quero voltar para a casa do Pai. Aí vem cá, nós vamos abraçar você. Amém? Então essa semana você vai fazer assim. Você vai chegar perto das pessoas e falar para elas sobre o Pai, sobre essa casa maravilhosa. Fala para eles. Não, eu estou numa casa maravilhosa. Ganhei uma casa essa semana
Gente, mas a casa é linda. Começa a falar. Quando eles, que casa? Onde que é? Onde que é? Você fala assim, é aqui na terra, mas ela faz parte do céu. Amém? Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, diante do Senhor. Te agradecemos por esse banquete, Pai. Por essas vidas que estão aqui, Pai. O Senhor é quem trouxe. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem opera o querer e o efetuar. Agora, Pai, que as nossas vidas, que já estão na casa do Senhor, possam entrar em lugares onde não tem a sua casa, Pai. Que sejamos participantes dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. A irmã Luciana quer dar um testemunho. Pode sentar. A paz do Senhor, meus irmãos. Viver na casa do Pai é muito bom. Viver a graça que Ele tem para nós é maravilhoso, né? Dentro do que a irmã Ana testemunhou ali, eu também tenho um testemunho. Mesma situação. Desde que eu saí de licença maternidade, há 4 anos atrás, eu só voltei há 2 semanas atrás a trabalhar. Amém. E foi assim, o trabalho veio dentro da minha casa e sentou na minha mesa. Eu já estava começando a me sentir incomodada de ficar em casa. O meu filho já estava grandinho, já estava precisando ir para a escola. E esses 4 anos ele ficou muito grudado comigo. E aí, Deus é tão maravilhoso que veio tudo assim, bem certinho, bem redondinho mesmo, né? Como a gente diz aí. A escola dele. E na semana seguinte, veio uma amiga conhecida minha, foi me visitar, conhecer minha casa nova e tal. Almoçou com a gente e falou assim, estou saindo lá da empresa. Por quê? Eu vou voltar para a empresa que eu estava trabalhando antes. Lá é muito bom, mas meu antigo chefe me chamou de volta e eu vou para lá. Tá bom, ela foi embora e passou. Aí no dia seguinte, deu um clique, né? Caiu a ficha. Falei, peraí, eu já estava orando há um tempo. Já tinha conversado com meu esposo. Eu falei, por mim não tem problema nenhum. O João Guilherme já está grande, está tudo tranquilo. Quiser trabalhar, está tudo certo. E aí eu comecei a orar. E quando ela falou isso, acendeu, eu falei com ele. Falei, olha, ela me falou assim, 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 o trabalho é desse jeito. É do jeito que eu gosto, que eu sempre trabalhei. E eu acho que eu vou falar com ela para me indicar. Tá bom, isso foi no domingo. Aí, na segunda-feira, eu liguei. No domingo mesmo, eu liguei para ela e falei, olha, conversa lá com o seu chefe, me indica lá. Falei, então tá, vou indicar. E conversou na segunda-feira. Na quarta-feira, ela me liga e falou assim, vem hoje à tarde, ela me ligou de manhã, vem hoje à tarde conversar com ele. Aí eu fui. O serviço era exatamente o que eu queria, do jeito que eu queria. Eu gosto de trabalhar assim, ó, sentado numa mesa, numa sala, ninguém perto de mim, fechadinha, caladinha, quietinho o dia inteiro. Eu gosto assim, eu não gosto de muvuca, não. E aí ela falou, é desse jeito. Eu falei, então é para mim. E aquilo, eu orei, e nós oramos lá em casa, eu e meu marido, tudo que a gente vai fazer, a gente ora antes. A gente coloca o Senhor na frente. E deixei para o Senhor, entreguei para Ele, eu não peguei de volta não, sabe? Eu tinha essa mania, eu entregava, Deus, tá aqui, ó. Aí demorava, não, me dá aqui, tá demorando demais, deixa eu tentar resolver. Eu não fiz isso. Aí quando foi, eu fui lá, conversei com ele, na quarta-feira. Na sexta-feira de manhã ela me ligou, vem aqui para conversar, quem sabe você fica agora, que você vai fazer um teste. Amém, aí eu fui de tarde. Ele falou assim, na quarta-feira ele falou assim comigo, olha, eu preciso de alguém que tenha uma boa digitação e que seja rápida na digitação. Eu falei, sou eu, tá aqui na sua frente. Ele falou assim, mas por que você é rápido? Eu falei, olha, eu fiz datilografia, né? Então, quem tem aqui mais de 20 sabe o que é datilografia, né? A exigência era todos os dedos e com agilidade. Então, isso eu tenho. Eu falei, então vamos ver se você sabe mesmo.
senta aí, me deu um texto, me pediu para digitar lá na terceira linha. Ele falou, para parar, tá bom, já vi, é você mesmo que vai ficar aqui, o serviço é para você. Amém. Então, assim, quando a gente coloca as coisas nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer, agir, a coisa acontece de uma maneira assim espetacular. O trabalho sentou na minha mesa, na minha casa, amém, almoçou comigo, tomou café comigo, e aí